Abre o vídeo lá. Aí pausa o vídeo pra não consumir a internet. E fica só com o chat aberto. Como é que é? Pausa o vídeo. Aí, tá pausado já. Tá pausado. Clica em chat ao vivo. Chat ao vivo. O pessoal começa a escrever. E sem som. Tá pausado, não vai ter som nenhum, né? É, mas aí os outros me telefonam, né? É. Queria ver também, mas quem resolveu ver. Envia pra ele o link. Envia pra mim ficar. Agora vai. Pelo menos a gente espera que vá. Chegar. Só sucesso. Aham, e quem ri de mim tá lascado. Já vou avisar de uma vez que quem ri de mim tá lascado. Porque eu não tô vendo nada, que eu tô vendo só a cabecinha ali de quem que eu tô vendo a cabecinha. Ainda mais que o meu celular, ele vacalhou aqui, ó. Virei pra mim. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me vendo? Botei até minha carinha aqui para vocês me olharem. Aê! E aí? Agora foi. Esperar o pessoal entrando novamente, né? Me organizar aqui. Pelo menos metade, um pedacinho da minha cara, vocês estão vendo, né? Isto. Boa tarde para vocês. Beleza? Beleza? Ah, ainda bem que não tá rindo de mim, porque eu gosto de rir de vocês também. Tô relaxadíssima, vocês não têm noção. Belíssima, sou eu aqui, ó. Para a próxima aula, eu vou fazer maquiagem, tá? Cabelo não tem jeito de arrumar, não tem jeito de cortar, então eu vou fazer maquiagem para a próxima aula. E aí, pessoal? Ah, eu arrumei um ajudante. Eu tenho um ajudante aqui que ele é perfeito. Meu filho é... Sei lá o que ele é. O que você é, Paulo Henrique? Analista de sistemas. Analista de sistemas. Então, ele é que é meu auxiliar aqui. Uhul! Vou quebrar o YouTube. Vamos lá, 32 pessoas. E aí? Beleza, pessoal? Ô, gente, olha só. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre leis de Newton. É bom que eu limpo o nariz, agora eu tô vendo lá na televisão também, que eu vou limpando meu nariz. Tá bom aqui, mas não tô com coronavírus não, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. É bom que agora eu olho para aqui e olho para ali, porque eu tô na televisão, eu tô aqui e eu tô no celular, né? Então tá desse jeito. Pessoal, então tá bom. Nós vamos começar hoje. Ó, tava tão bom eu ver na televisão, desligaram a televisão. Você ia perder o foco. Ah, eu ia perder o foco. Diz meu marido que eu ia perder o foco. Né? Então tá. 34 pessoas. Vamos começar então? Ô, gente, olha só. Antes da gente começar,
eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu peço desculpas a gente ter que trocar, né, o horário da nossa aula, mas apesar de eu ter marcado com vocês na semana passada, né, eu enviei para vocês dia 8, aí a Ana Paula já tinha marcado a aula, ela marcou dia 7. Só que vocês não me avisaram, né? Eu fiquei sabendo ontem, já era quase 1h da manhã, que eu fiquei sabendo que a Ana Paula também tinha marcado a aula de matemática para hoje. Então, eu conversei com ela, voltando aqui, eu conversei com ela hoje cedo, e ela ficou com a aula das 9 horas, e aí eu falei, eu marco para as 13 horas, vamos tranquilo. Eu tive que alterar também o horário da aula do segundo ano, porque marcaram uma reunião para hoje, mas aí tudo bem. Então, primeira coisa, nós tínhamos uma aula agendada para sexta-feira. Então, na reunião de hoje, como vocês estão tendo muitos afazeres, na reunião de hoje ficou agendado que ficou acordado que na sexta-feira, quem tinha aula marcada, aula ao vivo, que é para desmarcar para vocês terem tempo de fazer o simulado, né? Então, vocês têm simulado para fazer do dia 17 ao dia 20, né? Dia 18 é sábado, 19 é domingo, 20 é recesso, estava recesso no nosso calendário, porém, estou desmarcando com vocês a nossa aula do dia 17 para vocês fazerem o simulado, porque o simulado, na hora que você começa a fazer, são 5h30, você não pode parar, beleza? Então, o simulado vai ser na sexta-feira, então a aula nossa está desmarcada, depois eu mando lá pelo Positivo On para vocês, ok? Vale ponto o que? O simulado? Vale, uai, tudo vale ponto. As atividades do SPE valem ponto, tem que fazer, tudo vale ponto, gente. Até olhar para minha cara vale ponto. Mas aí tá bom. Então vamos começar o nosso conteúdo, né? Então a gente vai começar a falar sobre leis de Newton. E é uma parte, pelo menos essa introdução, que vocês já viram lá no 9º ano, certo? Então, enquanto eu vou explicando para vocês, vocês parem com Chat. bobajaiada no chat, ok? Parar com bobajaiada no chat, tá bom? Então, vamos lá. Leis de Newton. Vou falar um pouquinho aí sobre Isaac Newton. Esse PowerPoint, depois qualquer coisa eu posso mandar para vocês. Se bem que essa aula também vai ficar gravada, tá? Vocês vão ficar com a gravação da aula, ok? Então, Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade porque ele fez estudo em várias áreas da ciência. Ele não estudou, a gente lembra de Newton pelas leis de Newton, mas o foco dele não foram somente as 3 leis de Newton. Então, várias áreas da física, várias áreas da matemática, certo? E aí nós temos aqui, ele nasceu em 1642. E aí, né, vamos pensar, a gente fala aqui da ciência, mas quem vai um pouco além da ciência, quando que Newton nasceu? Ele nasceu no mesmo ano da morte do Galileu. Então, Galileu morre em 1642 e nasce o Isaac Newton. Para vocês terem uma ideia do contexto, para vocês terem uma ideia de quem foi Isaac Newton, né? Além das 3 leis de Newton, a lei da gravitação universal de Newton, que nós vamos estudar mais à frente, ela foi construída a partir dos estudos de Galileu, certo? O Isaac Newton, ele estudou
ótica, ele escreveu um livro sobre ótica, ele estudou várias partes da astronomia, ele tem uma disciplina nas exatas, né? Quem tem aí algum conhecido, algum parente que faz graduação nas exatas, então tem uma disciplina que chama cálculo diferencial integral. Então, o que é o cálculo? Cálculo, ele mostra operatórios que foram desenvolvidos por Newton. Ele criou esses operatórios, que são os operatórios que são utilizados nas engenharias. Ele criou porque ele não tinha, com os operatórios que a gente conhece, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, exponenciação, ele não conseguia fazer os cálculos dos estudos dele, dos diversos estudos, da mecânica, da astronomia. Então, ele teve que criar, ele teve que inventar operatórios novos. Depois, quando for mais para frente, eu falo um pouquinho deles com vocês. Na hora que a gente entrar em algumas matérias que a gente utilizaria esses operatórios, eu recordo, eu lembro com vocês e mostro para vocês. Então, foi um cientista extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade e das tecnologias, certo? A partir das leis de Newton é que a gente consegue aí lançamentos de satélites, as comunicações por satélite devido aos lançamentos, o lançamento de telescópios. Então, conhecimento do universo, conhecimento formal do universo é a partir dos estudos de Newton, certo? Que hora que acaba a aula? Nem começou. Já está perguntando que hora que acaba a aula? Então, vamos lá. As leis de Newton, né, são leis da dinâmica. Então, vamos pensar aqui o seguinte. A mecânica, ela é dividida em cinemática e dinâmica. Então, qual é a diferença? Na cinemática, a gente vai estudar os movimentos sem preocupar com as causas desses movimentos, sem preocupar com o que provocou esses movimentos, sem preocupar com o que alterou o estado de movimento dos corpos. E a dinâmica vai pensar no que provocou os movimentos, o que alterou o estado de movimento dos corpos. Por exemplo, cinemática. A gente estuda, por exemplo, né, velocidade, cálculo da velocidade, cálculo da aceleração, mas sem importar, né, sabendo que a aceleração é responsável pela variação da velocidade, mas sem importar com o que fez alterar, com o que fez variar essa velocidade. No caso da dinâmica, a gente já vai estudar o que causou a variação da velocidade, o que causou o início de um movimento, o que provocou a aceleração de um corpo. Então, a cinemática não se importa com as causas do movimento e a dinâmica vai se importar com as causas do movimento, certo? Então, tá aqui uma cópia, né, de um dos livros de Isaac Newton. Vamos lá. As leis de Newton são as leis da dinâmica. Por quê? Porque elas vão falar sobre causa de movimento, causa de variação de estado de movimento do corpo. Quando eu falo variação do estado do movimento do corpo, é você pensar assim, o corpo está em repouso, começou a se movimentar, alterou o estado de movimento. O corpo está em movimento, parou, alterou o estado de movimento. O corpo está com uma determinada velocidade, aumentou a velocidade, alterou o estado de movimento. O corpo está numa trajetória retilínea, ele modificou a sua trajetória, começou a fazer curva, alterou o estado de movimento, certo?
Então, as leis de Newton, elas vão explicar como se dá a alteração do estado de movimento de um corpo. Então, as leis de Newton são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos, que é isso que eu falei. Tirar do repouso, colocar em repouso, alterar módulo da velocidade, aumentando, diminuindo, alterar direção e sentido da trajetória, certo? Tudo isso é alteração do estado de movimento dos corpos. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton, lei da inércia, diz o seguinte. Primeiro vamos ler aqui, certo? Depois a gente traduz. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, quer dizer, movimento retilíneo uniforme, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Ponto. Olha que lindo. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton, lei da inércia. A gente pode pensar que a massa de um corpo é a medida da sua inércia, certo? Quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a inércia daquele corpo. Então, vamos pensar o seguinte. Lei da inércia. Um corpo está em repouso. Quando um corpo está em repouso, a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero. Então, vamos pensar aqui, bonitinho, aqui, ó. Olha só. Uma mesa, certo? Viram como é que agora eu tô ficando bacaninha? Agora só falta aprender a desenhar direitinho. Na mesa, né? Porque no quadro eu já desenho perfeitamente. Então, eu tenho um bloco em cima de uma mesa. Eu tenho forças agindo sobre ele, que a gente vai trabalhar essas forças depois, tá, pessoal? Esquenta a cabeça agora com as forças, não. Ó, peso, eu coloquei um B aqui, não é B, não, é peso, peso, para baixo e reação normal para cima. Depois a gente vai falar mais sobre a reação normal, não esquentem a cabeça com ela agora. Então, se esse bloquinho está em repouso sobre a mesa, o módulo do peso é igual ao módulo da normal. A resultante das forças é igual a zero. Beleza. Nesse caso, ele está em repouso. Esse é o estado de movimento desse corpo. Então, Newton diz o seguinte. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso até que haja sobre ele uma força que faça com que a resultante das forças deixe de ser zero. Então, se eu vier aqui aplicar uma outra força, fazendo com que a resultante deixe de ser zero, porque se eu somo normal e peso, sendo iguais, a resultante é zero. Se eu aplico aqui uma outra força que faça com que deixe de ser zero a resultante, aí ele vai sair do repouso. Se eu não aplico essa força, ele vai ficar aqui indefinidamente em repouso, certo? Então tá, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que ele seja forçado a mudar aquele movimento, aquele estado de movimento por forças imprimidas sobre ele. Perfeito. Vamos na outra situação da lei da inércia. Todo corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Nós vamos ver que se um corpo, e vamos trabalhar isso um pouquinho mais para frente, que se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, o que é movimento retilíneo uniforme?
a velocidade é constante e a trajetória é uma reta, certo? Então, se um corpo está com trajetória constante e está com velocidade constante e a trajetória é uma reta, a resultante das forças que atua sobre ele também é igual a zero. Ok? Então, vamos lá. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado de movimento. Certo? E aí vamos pensar aqui o seguinte. Quais são os melhores exemplos aqui? Peraí, vamos lá na frente, aqui. Os melhores exemplos. Olha só, você está dentro do ônibus. O ônibus está em movimento em relação à Terra, aqui ó, velocidade, aqui, em relação à Terra, certo? Então, ele está em movimento em relação à Terra. Os camaradinhas que estão lá dentro estão em movimento em relação à Terra. Estão em repouso em relação ao ônibus, eles estão na mesma velocidade do ônibus. Então, o que acontece? Olha só, que bonitinho. Aqui, é isso que eu quero. Não, quero carrinho não, quero isso aqui. Então, aqui é meu ônibus, certo? E aqui é o camaradinha que está no ônibus. Então, ônibus em movimento, vamos lá. Ônibus em movimento e os camaradinha também em movimento, na mesma velocidade do ônibus. Quando o ônibus dá uma desacelerada brusca, então vamos lá, os dois em movimento, todo mundo aqui. Quando o ônibus freia, o camaradinha, ele continua, o ônibus para e ele continua. Ele sente que é jogado para frente, mas ele não é jogado para frente. Ele tem, ó, vamos lá novamente, ó, ônibus e o camaradinha, certo? O ônibus para e ele tende a continuar em movimento, por isso que ele sente que é jogado para frente, certo? Então, quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Assim, são atirados para frente em relação ao ônibus. Então, eles sentem que estão jogados para frente, mas não estão. Eles estão continuando, tendendo a continuar no mesmo movimento, certo? Da mesma forma, vamos voltar lá. Da mesma forma que, se o ônibus está parado, e ele tá parado, e o camaradinho é parado. Se o ônibus dá uma acelerada brusca, ele sente que é jogado para trás, mas ele não é jogado para trás, porque ele tende a continuar no mesmo movimento, né? No mesmo estado de movimento, tende a continuar em repouso. Ok? Voltando aqui, pode pegar ônibus não, e a partir de sexta-feira só de máscara. Então, aqui, um pouquinho de história. Segundo Aristóteles, o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que ele ocorra, é necessária a ação de uma força. Esse aqui é o chamado pensamento aristotélico. A gente sabe que não, que um corpo ele pode estar em movimento sem a ação de uma força, certo? Por inércia. E segundo Galileu, inércia consiste na tendência natural em que os corpos possuem manter a velocidade constante. Velocidade constante em movimento em trajetória retilínea ou velocidade igual a zero, repouso. Ok? Já falei isso aqui para vocês. A grandeza que mede a quantidade de inércia é a massa. Ou a massa é a medida da inércia de um corpo. A inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem manter sua velocidade constante, ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Então, é o que eu disse para vocês.
Aí temos aqui, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Ó, você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Certo? E às vezes não percebemos que estamos em movimento. Então, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso se não houver nada que possa tirá-lo desse estado de movimento. Ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. O que seria uma interação com qualquer outro corpo? Força. Força é a interação entre dois corpos. Certo? E às vezes não percebemos que estamos em movimento. Quando o movimento é uniforme, nós não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Se o corpo está com velocidade constante, trajetória retilínea, resultante das forças é zero. Se o corpo está em repouso, resultante das forças é zero. Então, se uma pessoa estivesse num ambiente hermeticamente fechado, sem janela, sem nada, imagina aí um container completamente fechado. Se a resultante das forças que agir sobre você for zero, você não consegue distinguir se você está em repouso ou se você está em movimento retilíneo uniforme. Porque nos dois casos, a resultante das forças é zero, é a condição de equilíbrio. Então, falei sobre isso. Aí, a outra situação, né? O corpo está em repouso, dá uma acelerada brusca, ele é jogado para trás porque ele tende a permanecer no mesmo estado de movimento. Tende a permanecer em repouso. Certo? E aí, a importância do cinto de segurança. Infelizmente, nós, né, como humanidade, nós gostamos das coisas, utilizamos a maioria... Gostamos não. Nós utilizamos as coisas quando elas são obrigatórias. Mas qual é a importância do cinto de segurança? Justamente devido à inércia, né? O carro está em movimento em relação à terra. Sempre que a gente fala em movimento e não fala em relação a quê? É em relação à terra, tá? Então o carro está em movimento, a pessoa dentro do carro está na mesma velocidade. Então, se o carro dá uma desacelerada brusca, né? Ele bate, dá uma desacelerada, uma frenagem brusca, a tendência do corpo é continuar no movimento que ele encontrava, né? Então, o cinto de segurança ele vai segurar a pessoa junto ao banco. Por quê? Porque senão ela tende a continuar na mesma velocidade e ela vai ser lançada contra o para-brisa. E aí, o cinto de segurança, ele não é importante, apesar do que a maioria das pessoas acha que na frente usa-se o cinto, porque o policial vai ver. Porém, na parte de trás, é muito necessário o passageiro da parte de trás usar o cinto. Por quê? Se ele está sem o cinto, ele vai prejudicá-lo e vai prejudicar também o passageiro da frente. Por quê? Por inércia, ele tende a continuar em movimento, ele é lançado contra o banco da frente, certo? Então, tem uma transferência de energia para o banco da frente e empurra o passageiro da frente juntamente com seu banco para o para-brisa, para a frente do carro. Então, é extremamente importante as pessoas que estão no banco traseiro também utilizarem o cinto de segurança. Outra coisa também que é extremamente importante é a utilização de bagagem. Como é que chama dentro do carro lá que você fala? Dentro do carro. Invólucro? Não, dentro do carro lá, lugar que não pode colocar. Habitáculo. Habitáculo, adoro essa palavra, mas eu esqueço sempre. Então, não se pode carregar bagagem dentro do habitáculo. Você sabe o que é habitáculo? Habitáculo, pois é, olha aí.
Não se pode levar bagagem dentro do habitáculo. Por quê? Porque a bagagem, ela também não vai estar presa no cinto de segurança. Então, essa bagagem, numa frenagem rápida, numa desaceleração rápida, ela pode ela vai ser lançada para frente, ela vai, por inércia, tender a continuar em movimento retilíneo uniforme, ela vai ser lançada para frente e ela pode machucar as pessoas que estão tanto no banco traseiro quanto também no banco dianteiro. Então, por isso é proibido. E aí muitas pessoas acham que não, né? E mesmo no porta-malas, a bagagem ela tem que ser acomodada de forma a evitar que ela saia do lugar. Às vezes você coloca, tá lá no porta-malas, alguma coisa assim pontiaguda, alguma coisa muito pesada, né? Lembra, massa é a medida da inércia. E aí o que acontece ali? Aquela bagagem, por inércia, ela é jogada para o banco traseiro e joga as pessoas do banco traseiro para o banco dianteiro. Então, é extremamente importante, certo? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Parou de bater papo durante a minha aula? Parou. Chat, não é para vocês ficar batendo papo na minha aula, não. Vocês batem papo depois lá no grupo de WhatsApp de vocês. Presta atenção em mim aqui, tá? Presta atenção em mim. Cambada. Tô de olho em vocês. Tá bom? Então, retornando aqui, levantei o slide. Num choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem eventualmente se chocar contra o para-brisa ou volante. O cinto de segurança tem a finalidade, nessas condições, de aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade. Então, é o que eu disse para vocês. Continuando. Isso aqui eu já falei com vocês também, né? Lei da inércia. Força é o agente que altera a velocidade do corpo. Lembra que eu disse que a dinâmica vai se importar com o que causou, com as causas do movimento e com as causas da sua variação? Então, eu já disse para vocês, né? Quando a força resultante, ou a resultante das forças que atuam em um corpo, for igual a zero, esse corpo vai estar em equilíbrio. E aí ele vai manter sua velocidade constante. Qual é a situação? Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, né? Trajetória retilínea, velocidade constante. Isso aqui é importantíssimo saber. Importantíssimo saber, certo? Condição de equilíbrio. Referenciais inerciais, não vamos falar sobre isso aqui não, depois a gente fala sobre ele, ok? Então vamos lá. Depois a gente fala sobre referenciais inerciais. Ok. Segunda lei de Newton. Vamos para a segunda, não. Aqui. Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Pois bem, nós não sabemos quantas forças existem na natureza. Mas uma coisa é certa: o número de forças existentes na natureza é um número par. Por quê?
para cada ação existe uma reação. Então, para cada ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém de sentidos contrários. Subir aqui, para não atrapalhar o que está escrito ali. Então, vamos lá. A toda ação, a toda força aplicada, há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Bem, o que significa isso? Se eu... Tá aqui, uma parede. Se eu dou um soco, aplico uma força sobre a parede reage e aplica uma força sobre a minha mão. Seria algo mais ou menos assim. Parede. Tá aqui. Vou chamar a parede de corpo B. Minha mão. Tá aqui. Vou chamar minha mão, olha que linda, de corpo A. Então, quando a minha mão bate na parede, a minha mão exerce uma força sobre a parede. Então, vou chamar a força que A exerce sobre B. No mesmo instante, a parede reage e exerce uma força sobre a minha mão de mesma direção, aqui ó, direção horizontal. Mesmo módulo, porém sentido contrário. Posso falar que essa força é a força que B exerceu sobre A. Agora, lembra a questão de vetores? Se aqui é FAB, esse vetor, ele é o vetor menos FAB. Ele tem mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Parou de bater papo no chat? Ó, eu. Beleza? Eu. Aqui. Então, vamos lá. Aí o primeiro erro, certo? Primeiro erro é o seguinte, pessoa imaginar. Então, se as duas forças têm mesma direção, sentidos contrários e mesmo módulo, se eu somar, a resultante vai ser zero, correto? Errado, é o primeiro erro. O par ação-reação nunca se equilibra, a resultante nunca vai ser zero, eu não posso somar essas forças, pois elas atuam em corpos diferentes. Uma força está sendo aplicada na parede, a outra força está sendo aplicada na mão. Então, elas não podem se anular, porque elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes. E o par ação e reação aparece instantaneamente. Então, eu posso falar que eu bati na parede e posso falar que a parede bateu na minha mão. Posso falar o seguinte, ação, força que a minha mão exerceu sobre a parede. Reação, força que a parede exerceu sobre minha mão. E posso dizer também que a força que a parede exerceu sobre minha mão é ação, força que a minha mão exerceu sobre a parede é a reação, certo? Exemplos aqui de ação e reação. Primeiro exemplo, força de atração entre um corpo qualquer e a Terra. Bem, a Terra vai atrair qualquer corpo que tiver no seu campo gravitacional. Então, um corpo de massa M é atraído pela Terra. Ação e reação, certo? Se eu for pensar aqui como sendo a Lua, por exemplo, vamos pensar como sendo a Lua. Terra atrai a Lua.
Ação. A Lua reage e atrai a Terra. Reação. Se eu pensar nesse corpo como sendo um corpo qualquer na superfície da Terra, então tá aqui, esse corpo, superfície da Terra. A Terra está atraindo e esse corpo está atraindo a Terra. Então, quando eu solto, o que acontece? Essa força, essas duas forças aqui, são para ação e reação. Força que o centro da Terra exerce sobre o corpo, força que o corpo exerce sobre o centro da Terra. Ação, ó, vou vir do lado de cá porque ali está sendo tampado. Então, tá aqui. Vou desenhar aqui. Ação e reação. Força que o centro da Terra exerce sobre o corpo, força que o corpo exerce sobre o centro da Terra. Ação e reação. Só que essa força é suficiente para tirar o corpo do lugar, não é suficiente para tirar a Terra do lugar. Por isso, esse corpo vai sair do lugar, a Terra não. Certo? Se a gente pensar, por exemplo, em Terra e Lua, a força é suficiente para tirar a Lua do lugar, por isso ela vai orbitar em torno da Terra. Se a gente pensasse em Sol e Terra, a força entre o Sol e a Terra, né? Ação, força com que o Sol atrai a Terra. Reação, força com que a Terra atrai o Sol. É suficiente para tirar a Terra do lugar, mas não é suficiente para tirar o Sol do lugar. Certo? Alguns exemplos aqui de ação e reação. Então, vamos lá. Na água, quando a pessoa vai remar, por exemplo. Então, a pessoa vai puxar a água, né? Empurra ou com remo, com a mão, com o que for. O remo empurra a água reage e empurra a pessoa. Ação e reação. Por isso, a pessoa vai sair do lugar. Vamos ver aqui. Tinha um outro. Ah, esse aqui é bacana. Ação e reação. O fato da pessoa andar. Então, o que acontece aqui no caminhar? Seguinte, a gente só consegue caminhar se houver atrito entre o piso e o solado aqui do calçado. Então, o que vai acontecer? Seguinte, a pessoa levanta o pé, vou fazer aqui. A pessoa levanta o pé, empurra o piso para trás. O piso reage e empurra a pessoa para frente. Se não tivesse atrito, quando a pessoa empurrasse o piso para trás, ela iria deslizar. Ela não iria andar. Então, ação e reação. Certo? A ação, a pessoa empurra o piso para trás. O piso empurra a pessoa para frente. Ok? Então, vamos lá. Alguns outros exemplos aqui. Vou deixar... Ah, esse aqui é bacana. Olha só. No caso de um foguete, então, o que acontece? O foguete, né? Vamos pensar, tá lá no espaço, não tem atmosfera, certo? Porém, quando esse foguete, quando no motor, a turbina, não é turbina, É motor. Esqueci o nome. Propulsor. Quando o propulsor expulsa o ar, ele vai empurrar isso aqui para trás, né? Então, esse ar, ele vai reagir e empurrar o foguete para frente. Ação e reação, certo? E
para encerrar, não menos importante, a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte: a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida. Bem, vamos pensar o seguinte: quem muda o estado de movimento de um corpo é a aceleração. Nós vimos que quem varia a velocidade de um corpo é a aceleração. Um corpo que está em repouso, para ele começar a se movimentar, para ele ganhar velocidade, ele tem que ter uma aceleração. Se um corpo está em movimento, para ele parar, ele tem que ter aceleração. Se um corpo está em movimento com uma determinada velocidade, para ele aumentar essa velocidade ou para ele reduzir essa velocidade, ele tem que ter aceleração. Então, quem vai mudar o estado de movimento de um corpo é a aceleração. Então, lá na cinemática, a gente trabalha o cálculo dessa aceleração. Na dinâmica, a gente vai observar que, para se ter aceleração, precisa ter uma força resultante diferente de zero. Lembra que nós vimos que, se a força resultante for igual a zero, ele vai estar em repouso ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, ele não vai ter aceleração. Se a força resultante for zero, a aceleração é zero. Quando que a aceleração é zero? Quando ele está em repouso ou quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Trajetória retilínea e velocidade constante. Certo? Agora, para alterar o seu estado de movimento, tem que ter aceleração. Para ter aceleração, tem que ter uma força resultante. Então, segunda lei de Newton diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Certo? Então, uma força de 1 newton aplicada em um corpo de 1 quilograma provoca uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, temos aqui a força, ela é proporcional à aceleração. Então, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Como que Newton conseguiu enunciar a sua segunda lei? Olha só, temos um corpo qualquer de massa M. Se eu aplico uma força F, esse corpo vai ter uma aceleração A. A aceleração é uma grandeza vetorial, que tem a mesma direção e mesmo sentido da força. Se esse corpo de massa M, eu aplicar uma força igual a 2F, F mais F, uma força 2F, a aceleração vai ser o dobro. Tá aqui. Agora, se num corpo de massa M aplico uma força F, tem uma aceleração A, se eu dobro a massa e aplico a mesma força F, a aceleração vai ser a metade. Certo? Então, o que ele está dizendo aí? Olha só. Para uma mesma massa M, força é diretamente proporcional à aceleração. Esse símbolo aqui é de proporcionalidade. Força é diretamente proporcional
a aceleração, certo? Para uma mesma força F, ele está dizendo que a massa é inversamente proporcional à aceleração. Então, se eu aumento a massa, se eu dobrar a massa, eu reduzo a aceleração à metade. Para transformar isto aqui em uma equação, então nós temos que força é o produto da massa pela aceleração. Chegamos assim na segunda lei de Newton, que é a lei da inércia. Maria Eduarda, vou voltar lá no que eu falei que é importantíssimo, certo? Gente, antes de eu voltar lá no que a Duda me pediu, pergunta aqui para vocês. Sobre a segunda lei de Newton, sobre essa primeira parte da segunda lei de Newton. Tem dúvida? Só retomando. Tem um corpo de massa, antes de vocês me falarem aqui da questão de dúvida, né? Vamos imaginar, tem um corpo de massa igual a 5 kg, por exemplo. Se eu aplicar uma força de 10 newtons para o mesmo corpo, mesma massa, força não é massa vezes aceleração? Então, a aceleração é a força sobre a massa. Se eu aplico uma força de 10 newtons, 10 sobre 5, eu vou ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu pegar esse mesmo corpo, é a fórmula, isso é uma fórmula. Se eu pegar esse mesmo corpo e dobrar a força... Espera aí que eu vacalhei o negócio aqui. Espera aí. Ah, que legal, quando eu volto, sai tudo. Espera aí que eu vou fazer de novo. Vamos lá. Olha só. Se eu tenho... Então, a fórmula é essa. Força é o produto da massa pela aceleração. Certo? Se eu tenho um corpo de massa 5 kg, aplico uma força de 10 newtons, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Se nesse mesmo corpo de massa 5 kg eu dobrar a força, eu vou dobrar a aceleração. Se nesse mesmo corpo de massa 5 kg eu triplicar a força, eu vou triplicar a aceleração. Era 2, passou a ser 6 metros por segundo ao quadrado. Então, para uma massa constante, força é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Esse é o primeiro fato. O segundo, se eu aplico uma força, sei lá, de 20 newtons, desculpa. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu aplico uma força de 20 newtons num corpo de 2 kg, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 10, 20. Agora, se eu aplico uma força de 20 newtons em um corpo que tem o dobro da massa, 4 kg, a aceleração vai ser menor, vai ser a metade, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, para uma mesma força, a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, esta é a segunda lei de Newton. Resultante das forças que atuam em um corpo é o produto da massa pela aceleração. Certo? Então,
Tá aqui. Ok? O que eu falei que é importantíssimo? É importantíssimo a gente saber que se a resultante das forças é igual a 0, o corpo está em equilíbrio. A aceleração é 0. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui, achar o slide. Tá aqui. Isso é importantíssimo. Se a resultante das forças é 0, ele está em equilíbrio. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Melhor fechar a porta do salão. Tá aqui. Deixa isso aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam a parte referente à lei de Newton, que está... Deixa eu achar as páginas aqui. Página 51. A. (56) do livro didático, e quero que vocês façam essas atividades. 1 a 6, não é 1 a 60 não, tá, gente? 1 a 6 da página 56 e 27 a 35 da página 63, ok? Eu vou deixar salva essa live para vocês, certo? Se ela tiver gravada. Se ela tiver gravada, ela vai ficar salva lá. Fica salvo no YouTube. Ah, fica salvo no YouTube, viu? Meu analista ali de sistema tá me contando. Então, ela vai ficar salva para vocês, ok? Vou postar para vocês as resoluções. Eu já fiz, vou postar para vocês as resoluções das atividades anteriores que eu pedi para vocês fazerem para mim. Eu já fiz a resolução. Vou mandar para você, deixar salvo, ok? E a live do dia 17 ela não vai ter, beleza? E aí a gente vai agendar um dia e a gente vai tirar as dúvidas desses exercícios e dos outros que eu postei, ok? E aí vocês coloquem para mim nos comentários os nomes de vocês nas postagens que eu mandar para vocês da gravação dos exercícios. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente encerrar? Não? Bacaninha? Então tá bom? Os meus auxiliares aqui já estão falando que já está na minha hora de terminar, né? Bom simulado para vocês, façam o simulado, façam as atividades, avaliações do SPE, ok? Depois a gente... Onde o quê, Guilherme? Para vocês anotarem o nome, é assim, por exemplo, lá no Instagram, eu postei a correção de exercício, você viu o vídeo, escreve seu nome lá, que aí ficou a sua presença, ok? Nome e turma. Os vídeos que eu vou postar também das correções de exercício, que eu vou postar lá no Instagram, você assistiu, coloca lá seu nome e sua turma.
Simulado é de doer. Ainda bem que eu não faço, né? Não dói pra mim. Beleza? Gente, beijos. Até a próxima. Certo? E aí eu vou mandar as correções para vocês. Ok? Vou marcar nossas aulas da semana que vem. A Isabela vai fazer um cronograma para não chocar as lives. Tá certo? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. E aí a gente tira as nossas dúvidas. Fechou? E aí eu vou ver se eu mando para vocês essa apresentação também. Para vocês terem a apresentação além da live. Manda um salve geral pra todo mundo aí. Ok? Tchau para vocês. Até a próxima. Beijos, bom simulado, bom final de semana. Fui. Chega na hora Para no da... ABS para a transmissão. Agora no YouTube, encerrar a transmissão.